No programa Papo Suprem de hoje, nós vamos falar sobre abordagem sistêmica fenomenológica, uma palavra complicada, mas que pretende descomplicar a busca de soluções para organizações em geral, para a família e para empresas. E o nosso convidado de hoje é o professor holandês e sociólogo Anton de Crom, que está aqui no nosso estúdio, e quem vai ajudar a gente na tradução é o Mariano Pedrosa. Muito obrigado por participar do Papo Suprem de hoje. Thank you for inviting. Obrigado pelo convite. Primeiro eu queria saber, o que é essa abordagem sistêmica fenomenológica? First of all, as you have experienced, a difficult word. Antes de mais nada, como você pode experimentar, é uma expressão difícil. And it has two elements. Tem dois elementos. One is, it's using the word systemic, which is about systems. A primeira palavra é a palavra sistêmica, que tem a ver com sistemas. And here we mean a family is a system. A company is a system. A business is a system. That's how we call the system. Uma empresa é um sistema, uma instituição é um sistema, funciona como um sistema. And the second element, this very difficult word, phenomenological, yes, I can say it. It is, we look at what does the system, what do elements show? What can we see? What is there? E essa segunda expressão difícil, que é fenomenológica, significa que a gente observa nesses sistemas o que está presente, o que se apresenta, o que quer acontecer. It has nothing to do with having opinions and judgments, but just being open. Oh, what is being shown to me? Então não tem a ver com ter opiniões ou julgamentos a respeito do sistema, mas de simplesmente estar aberto para observar o que o sistema me mostra. And families and businesses, they look as organizations, as systems for a balance. Always for a balance. E os sistemas, seja ele um sistema familiar, uma empresa, uma organização, o sistema sempre está em busca de um equilíbrio. That's for the well-being of the whole. Um equilíbrio em benefício do todo. I'll give you an example. Is that okay? Yeah. Vou dar um exemplo. Out of my own life, I am the first-born child in a family with 5 children. Da minha própria experiência de vida, eu sou o filho mais velho de uma família de 5. And my father died when I was 9 years old. E o meu pai morreu quando eu tinha 9 anos de idade. So you really could say the balance in that system was gone. Então você poderia afirmar que, de fato, o equilíbrio desse sistema, nessa ocasião, desapareceu. And then I did what so often happens in this kind of systems. I took kind of the place of my father. Então eu fiz algo que é comum acontecer nesse tipo de sistema e de situação. Eu procurei ocupar o lugar do meu pai. So one element in the family was missing. Então havia um elemento do sistema que agora estava fazendo falta. And then another element, me, então outro elemento, no caso eu, just unknowingly takes the responsibility to take that place. Mesmo de forma inconsciente, assumiu a responsabilidade de ocupar aquele espaço. In order to restore the balance. De forma a tentar restabelecer um equilíbrio. And at the same time, a new imbalance is created. Mas ao mesmo tempo, um novo desequilíbrio foi criado. Because a child can never take the place of the father. Porque uma criança nunca vai conseguir assumir o lugar do pai. So it is an example of a system looking for a new balance and finding it, and at the same time making a new unbalance. Então esse é um exemplo que mostra a busca de um sistema que o sistema faz para encontrar um novo equilíbrio e ao mesmo tempo nesse novo equilíbrio cria um novo desequilíbrio. Mas como esse sistema ele pode ser usado dentro das empresas, nas organizações? Both families and companies, businesses, as I said earlier, I look at them as systems. Em ambos os casos, né, uma organização, uma empresa, como eu mencionei anteriormente, eu olho para essas instituições como sistemas. Where there are things that contribute
and things that avoid for the system to be healthy. E tem elementos que contribuem para a saúde do sistema e elementos que perturbam a saúde do sistema. Yeah. If I come to this broadcasting system where we are now, Então, se eu chego nessa instituição, nesse canal de televisão onde eu estou agora, you are the interviewer now. você agora é o entrevistador That's your place in this system. e esse é o seu lugar neste sistema. And you are not being the director of the system. E você não está sendo o diretor da empresa. And sometimes people in systems can think, I would be a much better director because I have ideas about this and this and this and this. E às vezes alguém da empresa pode ter a ideia, eu seria um excelente diretor para essa empresa porque eu tenho essa ideia, essa outra ideia. But for you, the best way to contribute to the whole of the broadcasting system is to be the very best interviewer that's possible. Mas a melhor forma de você contribuir para o funcionamento desse sistema, que é essa instituição, é ser o melhor entrevistador possível nesse momento. And as long as there is no vacancy for the director's seat, there's no room for you there. E enquanto não houver uma cadeira vaga na direção dessa instituição, não tem espaço para você lá. So that's the way how parts of the whole can contribute for the well-being and the balance of the whole of the system. E dessa forma, cada parte do sistema pode entender a melhor forma de contribuir e participar para a saúde do todo do sistema. And it has become clear that it is very difficult for people in general not to exclude parts that we don't like. E a experiência tem mostrado que tem sido muito difícil nas instituições evitar de excluir pessoas que são colocadas de lado, tentativas de exclusão. Because as we see it, the system does not allow that parts that belong to it are being excluded. E, na realidade, um sistema não permite que partes que pertencem ao sistema sejam excluídas. I'll give you an example. Is that Eu- okay? Yes, please. Vou dar um exemplo. There was this company in Holland, an ICT firm, Havia uma empresa na Holanda, ICT, a computer software uma business, empresa de informática, that flourished well until a certain moment. que floresceu de forma boa até um certo ponto. There was the founder of this business E havia o fundador dessa empresa, that had really wonderful ideas about the contents of the business and the approach of the market and everything. que foi um homem que teve excelentes ideias a respeito dos produtos para essa empresa e da forma de vender esses produtos. And then something special happened in his private life, E aí aconteceu algo especial na sua vida pessoal. and he ended up in jail. E ele acabou sendo preso. And what the management of the company did E o que o administrador da empresa fez was kind of ignore that he had ever existed. foi tentar ignorar que esse fundador tivesse existido. His photograph was being removed from the hall, Então a foto desse fundador foi retirada das paredes and there was a kind of commitment, we do not speak about him anymore. e houve uma espécie de combinado dentro da empresa de que ninguém mais fala no nome dessa pessoa aqui dentro. Which you can understand if somebody has done something very, very terrible. O que é compreensível quando alguém cometeu algum erro grave. So on the personal level, you maybe understand that they exclude him, Então, num nível pessoal, você talvez possa compreender o porquê eles tentaram excluir so let's essa say pessoa. the system, the business does not accept that the founder is being excluded. Mas o sistema, enquanto um todo, não aceita que o seu fundador seja excluído. The founder belongs to the organization, to the business, forever, as a founder. O fundador de uma organização pertence a essa organização para sempre, enquanto fundador. So what helps create a systemic balance in this company
Então, o que ajuda a criar um equilíbrio sistêmico nessa situação is always remember this man as being the founder with the lovely ideas who made the business flourish. That was his contribution to this system. é sempre lembrar do fundador, das boas ideias que ele teve, dos princípios que havia no início e de como ele, até certo ponto, levou aquela instituição a florescer. They really have to make known to the outside world, to their clients, we love him for having founded this business. And we regret something happened with him, that he had to leave. Então, eles têm que deixar claro para o público, para os clientes, para as pessoas de fora do sistema, e nós o respeitamos e o amamos enquanto o fundador dessa instituição, e sentimos muito que, a partir de um certo momento, algo ruim aconteceu com ele. Eu queria trazer aqui para a nossa realidade no Brasil, uma coisa que tem mudado muito no sistema de saúde pública é que as pessoas, os médicos agora, na questão da saúde humanizada, é que os médicos não enxergam mais o paciente simplesmente com uma doença específica, e sim, por que aquela pessoa ela está doente. Porque muitas vezes aquele remédio ele pode servir para uma pessoa, mas para outra pessoa não. Então é você olhar mais profundamente o sistema, o que está acontecendo, o que está por trás de tudo isso. Então é um tipo de abordagem sistêmica fenomenológica. I think it's a move in that way, because I know very well from Holland as well, doctors in hospitals used to talk about the liver in room 4, instead of Mrs. So-and-so, who is having a liver problem. Eu acho que nós estamos nos movendo nessa direção. E isso também é conhecido, eu conheço isso bem na Holanda, onde os médicos costumavam falar do fígado no quarto 200 e tal, e não da senhora. So that is seeing, and in your example as well, seeing more of the system that belongs to the whole. And então isso, no que você está colocando, é começar a enxergar mais amplamente o sistema do que apenas aquela parte. And maybe the next step could be as taking into account the whole of the family of a patient. How he's living there, what's in the... Well, in a way they do, of course, with looking what diseases appear in your family. If there are a lot of heart failure in your family, then you are at risk, and they start treating you like that. So they look further and further, and I think it's contributing to a health, to a better health. E, de certa maneira, isso vai na direção de ampliar a visão sistêmica, onde os médicos não olhem mais apenas para aquele indivíduo que está doente, mas também para o seu sistema familiar. De certa maneira, eles fazem isso quando perguntam se outros membros da sua família também já tiveram diabetes ou já tiveram isso ou aquilo. Mas essa visão mais ampla e sistêmica vai contribuir para a saúde como um todo. Nós estamos conversando aqui no Papo Supreme de hoje com o Anton de Kroon, que é sociólogo e professor holandês, e estamos falando sobre abordagem sistêmica fenomenológica. E vamos fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para saber como é que está essa abordagem em todo o mundo. O Papo Supreme de hoje conversa com o professor holandês e sociólogo Anton de Kroon, e quem está nos ajudando aqui fazendo a tradução é o Mariano Pedrosa. Estamos conversando sobre abordagem sistêmica fenomenológica. Professor, aqui na União Planetária, nós consideramos que as pessoas são mais importantes do que as coisas, do que o sistema. Eu sei que é muito difícil a gente fazer essa diferenciação, mas essa abordagem sistêmica, ela pensa da mesma maneira? As empresas estão começando a enxergar as pessoas com mais importância do que o sistema como um todo? As empresas enxergam as pessoas mais importantes? Há uma mudança de pensamento ou não? O sistema é mais importante? Because what triggers me is this one or that one the most important? Por isso, sua pergunta me deixa em silêncio um momento, porque tem algo que me chama a atenção nessa pergunta, que parece que é um ou o outro. And I think it is not, it is both.
E eu acho que ambos são importantes. Because if a person is misusing the system, Porque se uma pessoa está abusando do sistema, something goes wrong. algo errado vai acontecer. And vice versa, if the system is misusing a person by exploiting, for instance, something goes wrong. E de outra forma, da mesma maneira, se o sistema está abusando das pessoas, explorando, por exemplo, também vai dar errado. Your question makes me think of policy about environment. Sua pergunta me remete à questão do meio ambiente. If we do not care for our environment, the environment is going to pay the price. Se nós não cuidarmos do meio ambiente, o meio ambiente vai pagar um preço. And if we take care for our environment, it asks a price from individuals, businesses and so on. Mas se a gente quiser cuidar do meio ambiente, isso também requer que a gente pague um preço. And for the whole of all of them, they have to look for this balance, where there is room for the individual and room for the system. Então, em todos esses casos, deve haver um equilíbrio em que há espaço para o indivíduo e há espaço para o sistema. But there's also something very special, if I look at life in general. Mas também tem algo muito especial quando eu olho para a vida de forma geral. I am alive, I am enjoying life, I feel myself, in a way, kind of center of the world, which I'm not. Eu estou vivo, vivendo a vida, e de certa maneira posso pensar que eu sou o centro do universo, o que eu não sou. And if I make myself into the center of the world, I am using all the other elements for my profit. E se eu me vejo como o centro do mundo, eu vou começar a usar todos os outros elementos do sistema para o meu benefício próprio. Which brings a major disbalance in the world O que vai produzir um grande desequilíbrio no mundo and in me. e em mim. And the other way around as well, I think. So E também o oposto é verdade. it's really a way of looking for a balance, I think. Então eu acho que trata-se realmente de uma busca pelo equilíbrio. How can we serve the individual and the whole? Como nós podemos servir o indivíduo e o todo. And very often, of course, we feel it as a contradiction. It is either this one or that one. E com frequência a gente tende a olhar para isso como um paradoxo, uma contradição, ou um ou o outro. And on the other hand, if I look at life in general, Por outro lado, se eu olho para a vida em geral, life goes on, even when I am dying. a vida continua mesmo depois de eu morrer. From that point of view, I am unimportant, E desde essa perspectiva, eu não tenho grande importância. because life and all these other billions and billions of people, they go on. Porque a vida e os bilhões de pessoas que vivem nesse planeta vão continuar. On the other hand, I see it as very important for myself as an individual to give the best possible contribution to life in general. Por outro lado, eu acho que é importante para mim, enquanto indivíduo, nessa vida, contribuir da melhor forma possível para o todo. And for me it's a very interesting but not an easy job to do that. E para mim isso é muito interessante, mas não é nada fácil. Mas às vezes não é fácil, por quê? Porque as pessoas não se sentem parte do todo. É por isso que é importante a valorização do indivíduo. Ele tem que se sentir importante para aquele sistema. É por isso que nós consideramos, e repensando, depois de tudo que você falou, que realmente os dois pontos são importantes. O sistema é importante e as pessoas são importantes. Porque as pessoas só vão trabalhar bem para esse sistema se elas se sentirem importantes. And the bigger whole should feel and realize that there is a place for this individual. E por outro lado, o todo, o sistema no caso, deve também sentir a importância desse indivíduo e que esse indivíduo tem o seu lugar. We are having our system now, the interviewer and the person being interviewed. Nós temos agora um entrevistador e a pessoa sendo entrevistada. And if I behave like, you are unimportant, look at me, E se eu me comportar como você não tem importância e olhem só para mim, that's not right. isso está And- fora do lugar. From your point of view, you cannot do without me. E da sua perspectiva,
você não faz sentido aqui sem mim. So we have to look for the balance that is, you can do your job, I can do my job, and that we both facilitate and make a good thing. Então a gente precisa ter essa perspectiva em que você faz da melhor forma o seu trabalho, eu faço da melhor forma o meu trabalho, e aí nós podemos colaborar. Falando agora um pouco sobre a questão da abordagem sistêmica, fenomenológica no mundo, como é que o mundo está enxergando, como é que os países estão tendo essa abordagem, como é que eles estão trabalhando esse sistema? What you can notice is that apparently it is very hard for nations and for people to include everybody. We are excluding. O que a gente pode dizer é que aparentemente é tão difícil para as nações, os países, incluir a todos. And on the other hand, sometimes you see wonderful examples of how it could be. Por outro lado, a gente às vezes tem excelentes exemplos de como poderia ser. And a wonderful example for me is in South Africa, the reconciliation process. E um exemplo maravilhoso para mim é um processo que está tentando ser implementado na África do Sul, que é o processo de reconciliação. The apartheid regime has brought so many wounds and misses, both for black and white people. O regime do apartheid lá produziu feridas muito profundas, tanto para brancos como para negros. That I so easily can imagine that they stay contra each other for ages. Que é fácil de imaginar que ali eles vão estar uns contra os outros por gerações. And how to find, as a community, a way to go on with such deep wounds. E como encontrar, enquanto uma comunidade, uma forma da gente conviver, mesmo com essas feridas profundas. And then this Bishop Desmond Tutu started this, what he called, reconciliation process, where both black and white people came together and told their own stories. And the other one, just listening, not judging, not being upset, maybe being upset as well. A lot of tears were there, but they were just listening towards each other. Então, o Desmond Tutu, esse bispo na África do Sul, iniciou esse processo de reconciliação com a proposta de ambos os lados ouvirem a história do outro. Mesmo com as lágrimas e com as tensões existentes, mas estar lá e reconhecer a história do outro. And I see more, if I look at history, it seems it needs a lot of time before these kind of processes are possible, are being able. Então, quando eu assumo uma perspectiva histórica, me parece que esse tipo de situação requer tempo. E no seu trabalho que o senhor tem feito com as pessoas e com as empresas, é possível essa reconciliação, é possível esse sistema de ser implementado e que as pessoas realmente possam enxergar o todo e que o sistema seja tão importante quanto as pessoas, ou as pessoas sejam tão importantes quanto o sistema? The main question is how. That's really difficult. And it starts for me with telling to people, telling to organizations, you are okay as you are. I have no judgment at all. Sim, Because there are good... Yeah, sorry. sim, mas a grande questão aí é como realizar isso. E na minha experiência, eu tenho conversado em muitos contextos, com muitas instituições, e eu sempre começo por dizer, vocês estão bem do jeito que são. And usually we start with having judgments. Porque normalmente as pessoas já começam julgando. I don't like you because this or that, and you belong to that, and I don't want them. Não gosto de vocês por causa disso, daquilo, vocês estão fazendo isso errado, aquilo errado. And this approach is really from, you are okay exactly as you are. Então, nessa abordagem, nós começamos primeiro dizendo, vocês, tá tudo bem com vocês do jeito que vocês são. And what helps me as a person trying to do that, if I do not need to understand everything. E o que me ajuda muito, enquanto pessoa, a fazer esse trabalho, é não precisar entender tudo. But I take as a start,
There are good reasons for you to do what you do, even if I do not understand or know them. There are good reasons. Mas eu assumo como ponto de partida para o meu trabalho que há boas razões para as coisas estarem do jeito que estão e as pessoas fazerem o que estão fazendo, And mesmo that's- que eu não saiba essas razões. Sorry. And that's a way of welcoming people and organizations. Welcoming. Essa é uma forma de acolher as pessoas e acolher as organizações. And I think for me there it starts. E para You're mim, welcome. esse é o ponto de partida, é o acolhimento. É aceitar as pessoas como elas são e ajudar as pessoas. Seria isso? Yeah. Oh, and helping is a very difficult one as well, because E ajudar é outra parte difícil. what is helping? Porque o que significa ajudar? Helping for me is not so much doing something for somebody, E ajudar para mim não é tanto fazer algo pelo outro, but trusting him that he is able to do it himself, mas confiar que a pessoa é capaz por si mesma. and that there are maybe good reasons in his history or in the history of the business of not being successful. E que há boas razões por trás do insucesso dessa pessoa ou dessa empresa. Bom, nossa conversa está tão gostosa que não queria nem parar. Está aprendendo muito hoje com Anton de Croo, que é sociólogo, professor holandês, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Hoje nós conversamos sobre abordagem sistêmica fenomenológica, como isso pode ajudar as pessoas, como isso pode ajudar as entidades, como isso pode ajudar até as famílias. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui, a sua vinda ao Brasil, que vai estar abordando esse sistema, essa temática, e deixa as portas abertas aqui na nossa TV Suprem, para quando estiver no Brasil de novo, voltar a conversar com a gente. Obrigado. De nada. E o Papo Suprem fica por aqui. Até o próximo programa.